pedi o carro emprestado para minha mãe, peguei a radial, primeira vez na vida, Olha fui só, até o hein? Tatuapé, Desbravou São Paulo. Rua Itapura, um 434. Ô, Cheguei, louco, lembrou da Tenderência. e aí cheguei lá, era uma agência de turismo chamada Forma Turismo. E era uma agência muito pequenininha, porque eram só os 3 sócios. E por que eu conto essa história? Porque eles são, hoje, cara, é a maior operadora de turismo estudantil do Brasil. Caramba. Né? Eles se tornaram uma potência. E o mais legal é que, assim, eles são clientes até hoje. Então, de lá, de 98 para cá, já são 26 anos. Né? E que sempre foram pessoas que desafiaram muito a gente a criar coisas para eles. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas com boas ideias para compartilhar com você, e hoje não vai ser diferente. Aliás, estou trazendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu considero um grande amigo meu e que eu gosto de graça. Sempre gostei dessa pessoa, nunca fez nada para mim para eu gostar dela, mas eu sempre gostei dela. Gosto de graça, essa é a primeira vez que eu ouço. Rafa Forte, Obrigado. Rafa Forte. É sério isso, cara, a gente... Tem pessoas, eu falo pra Karen isso às vezes, tem pessoas que a gente gosta de graça. Bate o santo, sabe? Que a gente olha, conversa e fala, pô, gostei dessa pessoa, ela não precisa fazer nada por mim, mas eu gosto dela. E é assim que eu sinto, cara. Legal, vou levar essa expressão pro resto da vida e a recíproca é verdadeira. Acho que desde a época de Polishop, quando eu te conheci, acho que sempre casou, né? Sim. A vibe é muito boa. E a gente se conheceu fazendo o quê? Negócio, né? Você tentando aumentar o preço. Ah, é? A gente pagava pouco, né? Eu acho. Aí você foi lá, gente, então, mudou o modelo. Porque a Polishop foi um dos primeiros clientes da Vetex, né, cara? Foi. Acho que desde... Então era aquele contrato super vantajoso, né? Aquele do tipo, precisamos de um case. E que a gente nunca mais quer abrir mão, entendeu? Exato. E se bobear, tá com esse contrato até hoje. Acho que já mudou, acho que já mudou. Você conseguiu são... convencer na época, a gente fez uns ajustes lá. Ô, Rafa, me conta um pouquinho. Que não me ouça. Me conta um pouquinho da tua história, cara, porque o Rafa Forte hoje, né, já tem uma vivência muito grande. De muitas coisas aconteceram, né? De empresas que você criou, que você vendeu, uma história gigante de Vetex, né, que é uma história muito legal, muito vencedora, mas acho que, não sei se você imaginava tudo isso quando você começou. Nunca. É engraçado, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu nunca soube para onde que eu ia, onde que isso ia dar. Mas eu nunca tive dúvida que ia chegar em algum lugar. Tá. Então, assim, se você me pedir para te explicar isso, eu não sei te explicar. Menor ideia. Mas sabe aquelas coisas que você sente, que fala assim, cara, não sei como, não sei onde, e nem aonde eu vou chegar, mas eu tenho certeza que alguma coisa de bom ali do outro lado vai ter. Então eu vou continuar lutando, porque acho que a história foi muito pautada nisso, sabe? Mas você começou fazendo o que da sua vida, cara? Você era advogado, formado em advocacia, em direito? Na verdade, o direito ele veio depois. Depois até que eu comecei a mexer com esse negócio de internet. De internet, né? de conectar na internet. Se perguntar pra minha mãe o que teu filho trabalha, eu falei, não, eu trabalho com internet, ela não sabe até hoje o que eu faço. Mas porque eu comecei, foi muito engraçado, assim, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com computação desde muito cedo, né? Meu pai era um fuçador, assim, sabe? Então ele era, sempre foi empreendedor, a gente empreendeu em várias coisas, uma das coisas que ele empreendia, eu lembro que ele teve locadora de vídeo, ele já teve fábrica. Sério? Enfim. E eu me lembro quando eu era muito pequenininho, ele trouxe para casa um TK-85, não sei nem se você sabe o que é isso. Por nome eu nunca mexi, né? Depois vocês pesquisem aí no Google, mas o TK-85 na verdade era um teclado preto que você plugava na televisão. Isso. E plugava num gravador de cassete, porque o disquete era o cassete. Que loucura. Né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato assim, com um computador, que era muito cedo, porque né, início da década de 80, você já ter contato com... não sei nem se aquilo era considerado um PC, mas... entendeu?
E aí, e obviamente o cara que é fuçador, né? Ele aí começou a vir em 286, 386, etc. 486, Exato. que é o mais E aí, famosinho. e eu brincava que eu queria jogar, então eu jogava, nem lembro que jogos que eu jogava, mas eu lembro que o que eu mais me divertia era com o Paintbrush. Né? E eu ficava fazendo o desenho pixelado no Paintbrush. Sim. Beleza, então eu acho que eu comecei a pegar gosto, digamos, pelo lado da computação nisso aí. Aí alguns momentos que deram um clique, assim, por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu acessei a internet. Cara, sei lá, acho que foi em 92, talvez, eu nem me lembro. Pode ser. Modem discado, Isso. que eu entrei no Yahoo, né? Aham. E aí eu fiz minha primeira pesquisa, etc. No KD, fazia pesquisa no KD e no Alta Vista. No KD, no Alta Vista eu não usava Não? muito não, mas o Yahoo e o KD eu usava bastante. E eu me lembro que quando eu me formei no colégio, em 97, eu tinha dois amigos que eles estavam montando, eu não sei que raios que eles estavam fazendo, que eles estavam montando um site, mexendo com HTML, né? E nessa época eu tinha evoluído do Paintbrush para mexer um pouquinho com Corel, com Photoshop, etc. Então eu gostava de mexer um pouco com essa questão de imagem, edição de imagem, edição de imagem, etc. E aí eu vi que eles estavam fazendo um site e eu falei, cara, deixa eu fazer o design do site. E a ideia era fazer um guia do bairro que a gente morava em Higienópolis. A gente estudava ali no Rio Branco. Mas acabou que não andou muito para frente, mas aquilo me despertou o interesse de eu explorar entender melhor o que é aquele negócio, internet. né? Só que aí, aí eu me lembro que nessa época, entre 17 e 18, me formei em 17, 18 eu não entrei na faculdade direto, então eu fiquei estudando para a faculdade, para prestar vestibular, e o que eu fazia naquela época era estudar e treinar. Estudar e treinar. E lembro que na academia eu ouvi um cara conversando do meu lado, e ele falou assim, não, porque eu preciso montar um site para minha empresa, né? Aí eu olhei assim e falei, eu faço para você, cara. Sério? No meio do nada? Sim? Do nada, do nada. O cara olhou e falou, você faz? Eu falei, faço. Eu lembro que isso era uma sexta-feira e ele falou, então me traz uma proposta na segunda. Aí eu voltei para casa, né, da academia na sexta-noite, liguei para esses meus amigos que estavam fazendo o site e falei assim, eu vendi um site aqui. Que programa que você usa aí? Você pode vir instalar aqui em casa? E eu lembro que ele foi em casa instalar um front page 98. Pode crer. Front page 98 não era Switch Office, né? E aí eu passei o final de semana brincando ali, então montei tipo um layoutzinho no Corel, etc. Recortei, coloquei no HTML puro. E aí eu não levei a proposta, eu levei o site pronto, né? Da minha cabeça. Nossa, agressivo você, né? Então, cara... Porque tá aqui o seu site, ó, se quiser pagar... Tá... Isso é interessante, porque... É o código? Te vendo o código agora do site. Não, então, não, eu queria vender a manutenção daquilo também, né? Eu quero fazer recorte. Mas é interessante, né? Porque, assim... Agressivo por quê, né? É aquela tua história, né? Acho que o empreendedor hoje, se ele começa a se preocupar muito com os riscos, se ele tem medo do risco, né? E se ele começa a estudar muito o risco, eu acho que ele acaba deixando de fazer aquilo que eventualmente vai levá-lo para um sucesso. Então, o que acontece? Eu nunca pensei que pudesse ser que eu estava sendo ousado, que eu estava sendo abusado, etc. Eu simplesmente falei assim, cara, eu quero fazer. E eu vi a oportunidade e resolvi abraçar. E aí eu vendi esse cliente. E aí o interessante é que a notícia correu na academia. E aí eu lembro que tinha um professor da musculação que chegou em mim e falou assim, pô, Rafa, eu vi que você soube que você fez o site lá pro Claudinho, e eu tenho uma empresa que eu acabei de fundar com 2 amigos, coisa e tal, eu precisava fazer um site também. Eu falei, tá bom, onde que é a sua empresa? Ele falou, no Tatuapé. Eu me lembro que eu nunca tinha ido pra Zona Leste da minha vida. Nunca tinha ido, e eu tinha acabado de tirar a carta, e aí ele falou assim, só que você tem que ir lá conversar com o meu sócio. Eu falei, tá bom. Pedi o carro emprestado pra minha mãe, peguei a radial, primeira vez na vida, fui até o Tatuapé. São Paulo.
Rua Itapura, um 434. Ô, Cheguei, louco, eu lembro da tua endereço. e aí cheguei lá, era uma agência de turismo chamada Forma Turismo. E era uma agência muito pequenininha, porque eram só os 3 sócios. E por que eu conto essa história? Porque eles são, hoje, cara, é a maior operadora de turismo estudantil do Brasil. Caramba. Né? Eles se tornaram uma potência. E o mais legal é que, assim, eles são clientes até hoje. Então, de lá, de 98 para cá, já são 26 anos. Né? E que sempre foram pessoas que desafiaram muito a gente a criar coisas para eles. Né? Então eu devo muito, ao longo dessa história, e aí eu vou acabar citando um pouco, eu devo muito a eles essas provocações, né, de evolução. Porque aí o que acontece? A coisa começou a ficar séria, então eu já tinha 2 clientes. Né? Afinal de contas, eu tinha 2 clientes, 2 sites para cuidar, e eu cuidava de casa. Eu lembro que, por exemplo, para botar, e eles faziam viagem de formatura, eles me entregavam, voltava das viagens com um bolo de foto assim. Põe aí no site. E eu escaneava e botava no site. E eu lembro que eles escreviam atrás de cada foto uma frase. Tá. Eu tenho até hoje, eu devo ter em casa bolos de fotos assim, que eu preciso devolver para eles. Né? E aí, cara, eu comecei... Bom, isso já era 98. Em 98, no final do ano, eu prestei vestibular para o direito. Por isso que o direito veio depois. Ah, tá. Né? E aí o direito veio depois. Entrei na faculdade, comecei a cursar o direito em 99. E aí eu lembro que uma vez, no primeiro trimestre, o pessoal foi divulgar a nota e eu falei, e aí, onde que eu pego a nota? Né? Cadê o mural? Cadê? Você falou, não, é no site da faculdade. Eu falei, cara, como assim? Não, você entra lá, bota teu RA, bota uma senha, você vai pegar. Eu falei, cara, que negócio é esse, né? Eu lembro que acabou a aula, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o CPD da faculdade. CPD. Fui lá procurar, bati na porta, entrei e falei, quem é que faz o site da faculdade? É ali naquela salinha. Eu entrei, tinha um cara lá, botei uma cadeira do lado dele e falei assim, meu, como é que eu consulto a minha nota aqui, assim, né? Eu boto... Ele falou assim, meu, isso é banco de dados. Eu falei, e aí, como é que eu faço? Né? Porque eu falei, eu sei mexer com HTML, mas eu não sei esse negócio de dado dinâmico. Consultar um dado, né? Então, aí ele me deu 3 códigos de linha, que eram códigos que abriam banco Access. E, cara, ali foi a segunda caixa de Pandora que abriu na minha vida, porque eu falei, agora eu consigo mexer com base de dados. E consultar um sistema de fora, né? Exato. E aí, olha que interessante, aí lá na Forma Turismo, eu tinha um outro fornecedor que trabalhava fazendo... Como é que você vendia viagem de formatura naquela época? Você ia para a porta dos colégios e entregava flyer. Né, que nem fazia nas baladas antigamente. Né? E aí eu conheci um cara lá dentro, o Érico, que ele fazia os flyers da Forma Turismo e ele também fazia os flyers praticamente de todas as baladas de São Paulo no final da década de 90, começo dos anos 2000. E eu comecei a viajar como monitor da Forma Turismo e uma dessas viagens eu viajei com ele e a gente começou a trocar ideia. E surgiu a ideia do seguinte, falei assim, cara, você tem contato com todas as baladas de São Paulo, vamos vender site para eles. E aí a gente se juntou, me tornei sócio dele no estúdio que ele tinha lá, então digamos que eu criei o departamento digital dentro do estúdio dele. De internet, provavelmente chamava de departamento de internet. Departamento de internet. E aí a gente começou a vender site para as baladas. Só que aí, ao começar a fazer o site, e eu comecei a mexer com banco de dados, eu comecei a criar uns sisteminhas de gestão de conteúdo. Né? Então, foto eu já não subia mais na mão. Né? Aí eu comecei a fazer sistema de lista, né? Que naquela época você botava o nome na lista, entrava, pagava mais barato. Né? Crer. E aí eu acabei criando também um site de balada, né? Que chamava Promonight. E aí eu saía de segunda a segunda fotografando todas as baladas e era muito interessante, porque assim, eu pegava, cara,
era sem brincadeira. O banco Access era limitado, então, tipo, lotava de dado, eu tinha que todo dia baixar para zerar. Então, e eu pegava, sei lá, 5, 6, 7 mil e-mails por semana. Entendeu? Então, naquela época não tinha nem Oba-Oba ainda. Lembra do Oba-Oba? Ah, eu não... Não lembro. Então, Não, o Oba-Oba era tipo um guia de bares, Tá. né? Legal. E aí, aí, nessa época, eu me lembro que em 99, entrou uma pessoa no escritório para fazer um book de patrocínio, porque ele corria de kart. Uhum. E era o Sonsini. Então o Sonsini ele foi no escritório para fazer um book Tá. para poder buscar patrocínio, porque ele corria de kart. E ele viu que eu estava lá programando, mexendo, ele tinha acabado de entrar na engenharia, ele fez feio. E ele falou, pô, eu tenho vontade de aprender isso. Eu falei, pô, então vem, né? Sei lá, que hora você estuda, né? Na faculdade, sai da faculdade, vem pra cá e... Mas vocês não se conheciam antes? Não. Conheceu o Sonsini e chamou ele pra trabalhar do nada, assim? Não é que não foi... foi do nada, mas... Ele apareceu lá pra fazer um negócio. Ele apareceu pra fazer o book, ele viu, ele, na verdade, foi um pouco diferente. Ele viu que eu tava mexendo, etc. Ele foi embora. Tá. Só que ele tava começando a namorar com a prima de um dos caras que trabalhava no estúdio. Uhum. E aí o cara chegou no dia seguinte e falou assim, ó, o namorado da minha prima viu você mexendo com essas paradas e aí... E se interessou, né? Aí eu falei, tá bom, fala pra ele vir. Entendeu? Foi um pouco diferente, mas não foi tanto assim. Não conhecia. Não tinha uma conexão prévia, né? Tipo, não, estudou comigo na faculdade, no colégio, nada. Não. Eita, Sonsini. Caramba, hein? Isso aí. E a gente tá junto até hoje, né? Pois é, cara. Né? Quantos anos já isso, Rafa? Então, de 19, 25 anos, né? Uau, hein? Difícil, né? Tive umas histórias de tão longo prazo, assim. Então, mas você sabe que esse eu acho que é um dos grandes segredos para você empreender, né? Porque a gente não faz nada sozinho nessa vida, né? E aquela história de você precisar se cercar de pessoas boas para poder sempre evoluir, etc. Isso é uma das maiores verdades que tem. Então, a gente se conectou, sempre se ajudou, sempre se complementou, porque a gente é muito diferente, né? E ao longo da trajetória a gente sempre foi se juntando a também outras pessoas que podiam fazer diferença nessa história, né? E aí o que acontece? A gente resolveu sair desse estúdio de design, para montar um estúdio efetivamente, um estúdio não, uma empresa de internet. De internet. Né? Uma empresa de site, que era o que a gente fazia na época, a gente fazia site. Tá. Né? Tinha ali já um cliente bom que estava crescendo e que já estava meio que poderia ajudar a gente a pagar uns custos fixos, que era a própria forma. Sim. Tinham as baladas. E naquela época não se vendia as coisas pela internet. Você não conseguia fazer a transação acontecer ou você já estava nesse caminho? Eu vou te contar essa história, eu vou chegar lá. Boa. Porque isso aí foi em 2003. Tá. Essa história. Então, a gente saiu e nós fomos nos alojar no espaço da caixa d'água da academia de jiu-jitsu do primo dele lá na Moca. Pô, louco. Então, não foi uma garagem, né, tipo Google, Apple, mas foi a caixa d'água. Foi ali, já foi um mezanino. Olha né? só. Foi no mezanino. Mas é verdade, porque o que a gente fez foi o seguinte, ele tinha uma academia de jiu-jitsu na Moca, e aí você subia uma escadinha, tinha uns escritórios e tinha ali uma salinha que era a salinha da caixa d'água mesmo, ali praticamente. Na verdade era a antessala da caixa d'água. Olha só que beleza. Né? Telha de brasilite, aquele calor lindo. O pitbull da academia ficava sentado no nosso pé o dia inteiro babando. E ali a gente botamos 2 mesas e a gente montou a WX7 ali. Né? Então ela nasceu obviamente antes do CNPJ. E o que é a WX7?
WX7, o que é esse A da- WX7? A WX7, você quer saber O que significa o WX7? que significa? Eu tenho uma interpretação, ele tem outra. Mas naquela época, W de web, Ok. o X, naquela época, não sei se você lembra, todos os softwares saíram com X, né? O Dreamweaver MX, o não sei o que Windows X, XP. o Windows XP. Então, X e o número 7 para dar sorte. Tá Né? bom. Né? Então, mas basicamente era Web Experts 7. Né? Então, ali a gente fundou a WX7. E a WX7, a gente, além de fazer site, a gente começou a fazer outras coisas. Porque o que acontece? A gente retomou naquela época o projeto do Guia Higienópolis. Então a gente começou a fazer os guias de bairro. Então a gente fez Higienópolis, fizemos Morumbi, fizemos Moca, fizemos Tatuapé. Então a gente começou a fazer isso junto com o site de balada. Tá. Então a gente tinha ali 5 sites de conteúdo nossos. A gente tinha uma força de venda que ia pra rua catalogando comércio pra gente botar lá, né? Mas olha que interessante, né? São iniciativas que não deram em nada. Até porque a gente não tinha nem ideia do potencial do que podia fazer com aquilo. Mas a gente captava cadastro pra caramba. Base de cliente, né? Base de cliente, base de dado, e-mail, um monte de coisa, entendeu? O site de balada, ele ficou interessante porque em vez de eu ficar fazendo sistema de lista para as baladas, eu fazia com que o público das baladas entrasse no meu site para ver as fotos que eu tirava e botava o nome da lista lá. Tá. E aí eu começava a vender e-mail marketing, olha que doido. Vendia disparo de e-mail, ali em, sei lá, 99. Muito bem, essa história evoluiu, a gente começou a ganhar... com os donos das baladas muito bem relacionados, começavam a apresentar para a gente outros clientes, etc. E foi aí que a gente começou, a gente ganhou um cliente que era um estilista de calçado que ficava ali na Rua da Consolação, o nome dele é Fernando Pires. E ele era um estilista de calçado, que a gente fez o site dele também. Só que um dia ele chegou e falou assim, Rafa, putz, eu não quero ter um site. Eu quero vender o meu sapato. Tá. Agressivo agora. Ele foi agressivo com você. Eu falei, oi? Eu quero vender, né? E era a época mais ou menos, o Submarino tinha acabado de nascer, né? Eu não sei se o Submarino foi em 99 também. Acho que foi 99, foi nesse 2000. período aí. Então eu lembro que era 2002, né? Final de 2002. E aí eu falei, tá bom, vamos dar um jeito. E vamos começar, eu vou ver como que eu resolvo isso, né? E aí eu lembro que eu ficava muito olhando, navegando no Submarino para tentar fazer engenharia reversa na minha cabeça de como que aquela parada funcionava. Como é que o carrinho funcionava? Como a gestão de o estoque funcionava? Como é que faz sei lá, meio de pagamento, né? Cadastro, etc. E aí eu comecei a programar Comecei a programar em cima daquele frameworkzinho que eu tinha montado, de gestor de conteúdo, de foto, de e-mail marketing, etc. Eu comecei a fazer um módulo de produto, um módulo de pedido, um módulo de estoque. Comecei a programar, entendeu? Fui desenhando, fui escrevendo, até que em 2003 saiu, né? O primeiro e-commerce que a gente fez na vida saiu em 2003. Não usava framework nenhum, a gente nunca usou nada, a gente escreveu do zero a plataforma. E cara, aí foi um outro clique. Porra, esse negócio é legal demais. Porque aí envolvia tecnologia, que era uma coisa que... E 2013 foi o ano que eu me formei na faculdade, né? Você continuou fazendo direito nisso tudo? Eu terminei o direito, eu fiz OAB, tirei OAB, fiz tudo. Ô, louco. Mas nunca advoguei na minha vida. E em 2003, a gente botou o primeiro e-commerce no ar. E cara, e aquilo deu o clique, assim, porque o varejo é uma coisa dinâmica. Muito. É arrebatadora, assim, ela te conquista, né? Ela te ensandece, né, te deixa maluco, mas a adrenalina que ele cria, e aí você junta com a tecnologia, que é aquilo que você vê que naturalmente, eu poderia ter largado, não ter nem começado a empresa, ou ter largado a empresa, não, agora entrei na faculdade, eu vou estudar para isso, vou ser advogado. Fazer o padrãozinho ali, né? O esperado do Rafa, né?
Então, Faz a faculdade, porque vai ter a sua... e eu nunca cogitei nem parar a faculdade e nem largar a AW. Aham. Nunca cogitei. E uma coisa legal que eu peguei de você falando aqui, que a sua evolução com a W foi muito de ouvir o teu cliente, né? A necessidade do cara e desenvolver em cima daquilo. Parece óbvio falando agora, né? Mas nem para todo mundo isso é óbvio. Ouvir o cliente para evoluir o seu produto. Pois é, mas eu acho que assim, eu sempre disse que eu sempre me senti muito privilegiado porque eu tive acesso aos mais variadas verticais de negócios diferentes, com as problemáticas mais diferentes, que me deram a oportunidade de aprender Sim. demais. Né? Então, o varejo ele me permite isso, porque assim, eu lidei com moda, com supermercado, com farmácia, com pet, com serviço, com tudo que você pode imaginar, né? E com os desafios da jornada inteira, desde a geração de interesse, né? De engajamento de público-alvo até pós-venda. Né? Então, cara, são 26, 27 anos fazendo isso. Então, eu me senti muito privilegiado nisso. E, cara, assim, não tem outra maneira se não for conversando com o cliente. Sim. Que aliás, é o que eu voltei a fazer muito hoje em dia. Né? Tá. Depois que eu passei o bastão do Brasil para Rafa Rezende, na Vetex, eu pude voltar para essa origem. E assim, é impressionante, é mind-blowing. Assim. Ainda você está se surpreendendo com as coisas? Sabe por quê? Porque assim, eu vou chegar lá, né? Porque a WX7 depois, né, a gente em 2003, que deu esse clique do e-commerce, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Então eu comecei a não fazia mais site. Os clientes de site eu fui passando para outros, eu falei, só quero e-commerce, fui fazendo e-commerce, a gente foi se especializando, foi evoluindo plataforma, etc. E naquela época a gente tinha, era a WX7, Nixus, Ikeda, sim. Né? Eram as 3 plataformas e estava começando a surgir uma tal de Vetex, né? Que ela foi fundada no mesmo ano que a W, em 2000, e que nasceu por outros meios, né? Ela nasceu, Vetex vem de vitrine têxtil. Sim. Né? Essa é uma história Ela nasceu como um CRM, né? um CRM ou um B2B para a indústria têxtil, que também por necessidade do dia a dia acabou desenvolvendo uma plataforma para saques, né? E que aí começou a vir Walmart. Antes disso até Polishop, né? Naquela época Eletrônica Santana, Polishop, entre outras, né? O Walmart veio em 2007 e eu lembro que em 2010 a gente começou a concorrer clientes juntos, né? Participar das mesmas concorrências. Aí eu lembro que em 2010, eu e o Sonsini, assim, eu acho que foi um dos primeiros anos que a Vetex, que a WX7 deixou algum dinheiro em caixa. 10 anos empreendendo. Caramba! Dos 10 anos empreendendo, os 5 primeiros a gente não tirou um centavo. Né? Porque a gente sempre reinvestia na empresa. E teve tanta coisa, a gente sofreu 2 assaltos, levaram tudo. Cara, essa é uma história boa. Porque... São histórias do empreendedorismo brasileiro. Do empreendedorismo brasileiro. Eu me lembro que, cara, o primeiro assalto que a gente... os caras levaram tudo. E aí eu tive que baixar todos os códigos dos FTPs dos clientes de novo, né? E tudo que tinha sido feito na semana perdeu. Tá bom, eu falei, cara, não vou mais passar por isso de novo, né? E a gente começou a fazer backup num HD externo. Eu não sei se você vai lembrar, mas nessa época tinha uma lei em São Paulo que você era obrigado a ter um kit de primeiros socorros no carro. Lembro. Você lembra dessa? E aí, o que a gente fazia? Toda sexta-feira, o Ale, o Sonsini, ele pegava o HD, fazia o backup do servidor lá, coisa e tal, e botava o HD dentro de um kit de primeiros socorros desse e levava para casa, né? Só que teve um final de semana que eu me lembro, eu tava no carro indo pra W, indo trabalhar, ele me ligou.
Aí ele começou a falar comigo, ele começou a falar com alguém do outro lado do telefone. Eu falei, meu, você tá me deixando preocupado. Ele falou, pode ficar preocupado. Eu falei, que merda, o que aconteceu, né? O primeiro assalto tinha sido na véspera do Natal e o segundo foi no Carnaval. Então foi tipo 2 meses depois. Eu falei, puta, roubaram de novo. Eles roubaram tudo de novo. Eu falei, não acredito, cara. E eu falei assim, e o backup? E a gente não tinha nem recebido o seguro do primeiro assalto. E a gente tinha comprado as máquinas tudo de novo. O pai dele tinha emprestado grana, etc. Quando a gente entrou no escritório, assim, um escritório rapelado, não tinha nada. Não tinha nada. Só que em cima da mesa estava o kit de primeiros socorros. Com HD dentro. Os caras não olharam, não mexeram. Tava lá. Que isso aqui? Ele falou assim, cara, tá... Um belo esconderijo, hein? Tá tudo aqui, né? Ele falou assim, puta, esqueci. Fui embora, esqueci. Arrumei, esqueci. Esqueceu na sexta e foi embora. Tá. Carnaval. Sim. Se pirulitou pro carnaval, esqueceu o HD lá em cima do escritório. Os caras levaram tudo e não mexeram no negócio. Tava lá. Tudo a nossa propriedade intelectual tava lá. Beleza, dessa vez. Bom, aí em 2010, que a gente tinha deixado um pequeno lucro, a gente falou assim, cara, ou a gente produz um estudo para dizer para o mercado como é bom ter um e-commerce, que é importante todo mundo ter um e-commerce, porque a gente foi da época em que a gente precisava convencer o empresário que tinha um catálogo impresso de que ele podia ter um site. Sim. E depois a gente tinha que convencer que o site podia vender. É verdade. Né? Então a gente passou por essas fases. E aí, em 2010, com esse lucro, a gente falou, ou a gente escreve um estudo, né, para tentar divulgar, né, difundir no mercado isso aí, ou vamos pegar esse dinheiro e vamos para uma feira aí fora para ver o que dá. E a gente decidiu ir para o Shop.org, em Dallas. E para ir para o Shop.org em Dallas, a gente obviamente foi procurar a maneira mais barata de poder ir, e a gente encontrou um cara que estava organizando uma delegação. E aí a gente foi lá no escritório dele, né, entender a delegação. Não, tá aqui uma delegação, tá um montante, vai todo mundo, foi legal, etc. Aí teve um dia, acho que 2 dias antes da viagem, que a gente foi no escritório dele conhecer a delegação, né, pra galera se conhecer quem é. Chegamos lá, tinham 5 gatos pingados. Tava eu, o Sonsínio, o Alegil, o Natan Stanfater, o Flávio Inácio, você deve lembrar dele, conhecer também, e o cara que estava organizando a delegação, que era o Mariano. O Mariano. Ele estava organizando o grande evento. O grande evento. E o encontro foi no escritório da Vetex. Tá. Isso foi em 2010. Beleza, viajamos pro Shop.org, convivemos uma semana lá no Shop.org. Na volta ele ligou. Eu me lembro dessa cena até hoje, assim. A gente estava na W. Estava eu e o Ale conversando numa sala, e aí toca o telefone, eu falei, quem quer? Ele falou, o Ruivo. O Ruivo? Tá, o que ele quer? Ele falou, não sei, peraí. Ele quer comprar a W. Aí eu falei, tá bom, vende. Eu falei, mas e aí, você não quer nem saber quando ele vai pagar? Eu falei, não quero saber. Vamos embora. Porque nessa semana de convivência ali em Dallas... Você não tinha muito medo mesmo das coisas, né, Rafa? Você tipo, ia topando. Ou eu não tenho muita noção. Né? Talvez. Eu não do tenho... perigo das coisas. Não, eu não tenho do limite, né? Eu não tenho muita noção. Eu sou uma pessoa bem abençoada, digamos assim. E eu acho que essa ignorância é uma bênção. Às vezes eu acho que pode ser. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, porque você foi contando um pouco dessa história do empreendedorismo, né? Quando você falou 10 anos para a empresa começar a dar lucro, né? Hoje é meio que um período inconcebível, né? Você esperar 10 anos para uma empresa dar lucro e tal. Ninguém aguenta esperar 10 anos. Por quê? O que muda? O que mudou? Realmente é o espaço que a gente está? Ou de fato o mercado é realmente outro e a velocidade é maior? Não, assim, primeira coisa. Imagina que quando a gente fundou a WX7, a gente não tinha acesso ao conteúdo que a gente tem hoje. Perfeito. Não tinha YouTube, não tinha... você não conseguia estudar, por exemplo, empreendedorismo, negócios, finanças, do jeito que você tem acesso hoje. Sim. Primeira coisa. Eu fui de uma infância onde o consumir conteúdo para mim era o Clube do Mickey no domingo de manhã
era os gibis da Mônica que eu lia, né? Hoje em dia, qualquer criança de 5, 6 anos já consumiu mais do que o conteúdo que eu consumi a vida inteira. É verdade. Então eu acho o seguinte, quando a gente fundou a empresa, a gente não tinha base de negócio, a gente não tinha visão. Quando eu comecei a empreender, para mim era como era uma brincadeira, não era um negócio. Então, para mim, era um negócio que eu gostava, assim, tipo, eu vou pra academia, eu vou tocar o meu baixo, vou fazer site. Tá. Entendeu? Eu acho que a grande diferença hoje é que o jovem, ele tem acesso a muito conteúdo, então ele se prepara para empreender. E tem uma coisa hoje também, né, os venture capitals, né, eles injetam muito dinheiro, hoje não tanto quanto no passado, porque no passado eles injetavam dinheiro por crescimento, hoje é por resultado. Então o que acontece? Inclusive eu acho que esse jogo, essa forma com que o mercado enxerga as novas empresas para serem investidas faz com que esses jovens cada vez mais cedo se preparem para empreender. Sim. Né? E as características da empresa são outras, né, hoje, né? Então, hoje, principalmente empresa de serviço, empresa de escala, com poder de rede, você consegue ter escalar o negócio e fazer com que ele seja rentável o quanto antes. Se ele não é, também ela morre o quanto antes, porque não dura. Então o que você quer dizer é o seguinte, uma história como a WX7 hoje provavelmente não funcionaria. Ou não, porque o mercado não permite, entendeu? Provavelmente existem muitas WX7s ainda por aí, mas elas devem possivelmente estar, tipo, vendendo almoço para pagar janta, entendeu? Então são empresas que não são atraentes para investimento, não são e vão ficar nisso pro resto da vida. Tem nicho para tudo. Sim, sim. Né? Mas aqui, os empreendedores os empreendedores diferenciados que estudam, que entendem a necessidade do mercado, que criam soluções que são escaláveis, porque a solução não escalável, você não vai criar empresas que E não só de tecnologia, né? Não só de tecnologia, Tudo de que qualquer coisa. escalabilidade de uma forma geral, para qualquer tipo de negócio. Exatamente. Né? E é óbvio, assim, ninguém... Eu e o Sonsini, a gente teve muita sorte de ter os nossos pais ao nosso lado, por mais que eles não soubessem exatamente o que a gente estava fazendo, porque ele morava com os pais, eu morava com os meus, a gente não tinha custos, então a gente podia se dar ao luxo de não tirar a prolabore da companhia, né? A gente cresceu a empresa botando todo o centavo que a gente ganhava de volta nela, né? Investindo em pessoas, investindo em evoluir produto, né? Mas aí isso também responde um pouco da pergunta por que eu falei para o Sonsini que quando ele recebeu a ligação ele falou... Pode vender. Por quê? Porque naquela semana que nós passamos juntos lá com o Mariano, o Mariano contou pra gente que o que a Vtex fazia era um SaaS, software como serviço, que era diferente do que a W fazia. A W, assim, eu havia montado um framework, só que eu dropava uma cópia para cada cliente. Uma instância, né? Uma instância. Então aquilo não era escalável. Sim. E nós já tínhamos feito um estudo um tempo antes do quanto ia ser necessário de tempo, dinheiro para fazer essa mudança. Para fazer uma mudança daquele. Por quê? Porque eu imagina você ter uma instância para cada cliente, permitindo com que ele customizasse as suas regras de negócio, ou seja, se tornando códigos únicos. Sim. Né? Eu tinha basicamente a regra de negócio de todos os nossos clientes na cabeça e aquilo era em termos de saúde física e mental surreal. Eu não queria mais aquilo para mim na minha vida. E aí eu já sabia o que eu queria. Eu acho que essa talvez seja a única coisa da minha história inteira que eu soube o que eu queria. Tá. Que era transformar a nossa solução
em um SaaS, um software como serviço, onde eu pudesse me focar no produto e não na necessidade única e exclusiva do cliente, e que esse produto pudesse ser alugado por todo mundo e obviamente, utilizado. E que o que você evoluísse para um também refletisse na evolução dos outros, né? Exato. Que tivesse uma certa liberdade, mas que... Nem pensava na liberdade Não? nessa época. Tá. Não, porque isso foi uma coisa que aí vem, obviamente, acho que uma das cabeças mais brilhantes que eu conheci na minha vida, que eu conheço, que é a do Geraldo, né? Todos esses conceitos da Vetex ser um SaaS opinionado, ou seja, é assim que a gente trabalha, porém, permite com que você faça, estenda, customize do jeito que você precise sem quebrar o core, né? Isso visão dele. De anos depois também, né? Então, é uma visão que ele sempre teve. Ah, mesmo? Ele sempre teve essa visão, mas que efetivamente ele conseguiu operacionalizar isso mais ou menos em 2013, quando 2011, quando a gente teve o primeiro aporte na Vetex, e ele basicamente pegou todo o dinheiro do aporte e reescreveu a Vetex inteira. Só que a Vetex era um SaaS monolítico. É, eu lembro disso. E aí ele reescreveu como um SaaS em Microserviços. microserviços. Né? Então ele quebrou, ele fez o software distribuído, não só o software como a infraestrutura distribuída. Sim, sim. Então ele botou... Super disruptivo para a época também, né, Rafa? Não tinha nada disso como e-commerce, plataforma, que pensava dessa forma. Então, talvez a Amazon, Tá bom. porque eu acho que houve uma provocação. Eu me lembro que quando ele teve um papo com o Werner Vogel uma vez, que é, se não me engano, até hoje, o CTO da Amazon. Tá. E aí eu lembro que ele falou, pô, muito legal o que vocês fizeram, que legal, pô, vocês têm Walmart, vocês têm Nokia, vocês têm tudo isso, mas vocês vão quebrar. Ô, louco. Mas como assim? Eu falei assim, a sua solução vai quebrar, porque ela, desse jeito, crescendo do jeito que vocês estão, ela não vai escalar na proporção que o teu cliente vai precisar, que você vai precisar. E aí ele contou um pouco do que ele estava fazendo na Amazon. Que era essa visão das APIs, do microserviço, software distribuído, etc. Obviamente, essa foi uma das fontes, das provocações do estudo dele. Né? E eu gosto muito do Geraldo, que ele é um cara que é impressionante. Toda vez que eu converso com ele traz essas visões, esses conceitos, mas eu vejo que assim, tem muito estudo, ele lê muito, ele é muito antenado nessas coisas. Ele continua se provocando e se inspirando, né? Exato, e inspirando os outros, né? Sim, sim. Porque essa eu acho que talvez o segundo grande sacada do empreendedor, assim, que eu falei da primeira, que é se juntarem pessoas boas. Sim. E a segunda é que você encontre inspiração e inspire os outros. Não guarda pra você, né? Exato, porque assim, Passa pra frente. ninguém fica numa companhia, principalmente uma startup ou um negócio que está em formação, se você não tiver admiração, se você não tiver aprendendo com outros, não tiver admiração e não tiver ligado com o seu propósito. Sim. Né? Porque eu imagino que para você, né, Rafa, você veio empreendendo, criando seu negócio. Aí você passa a integrar a Vetex, vende para a Vetex. Quantos anos de Vetex até agora? 14. 14 anos. E ainda tá lá, tipo, ainda continua se inspirando talvez, inspirando o outro. O que te move? Talvez isso seja uma pergunta para o final, mas eu achei interessante pensar nisso agora. O que move o Rafa? Porque você passou por tanta coisa, cara, sabe, IPO, talvez também, puta, que animal, né? Deve ser o ápice. É uma experiência do caralho. Eu não vou dizer que é o ápice, não é? Cara. Não é o ápice. Eu acho que ele é um... se vende tanto esse negócio do IPO, sabe? E o sentimento que dá é que, meu, esse é o Olimpo do negócio. Então, mas é que não é o IPO pelo IPO. Mas é que o IPO, ele é uma chancela. Ela dá uma credibilidade para a companhia para se relacionar com outras grandes companhias. Tá bom. Né? Porque quando você fala que você é uma empresa pública, entendeu? Esta frase, nós somos uma empresa pública de capital aberto,
Se você está conversando com uma outra gigante global que você quer ter como cliente, o cara já entende. O cara já se ajusta, né? Fala, opa! Não, mas ele pensa o seguinte, pô, então ele é auditado, ele tem compliance, ele tem governança, ele tem várias coisas que são pré-requisitos para você se relacionar comigo. Tá bom, ok. Entendeu? Então, e é verdade, né? Talvez um dos maiores benefícios que o IPO pode ter dado para gente é aquele selo de, porra, se você é uma empresa pública nos Estados Unidos, é outro nível. Você deve estar fazendo a coisa certa. Né? Então eu posso conversar com você. Tem empresas que nem conversam assim, não, eu só posso falar com empresas que são auditadas, que têm governança, têm compliance. Então isso trouxe a gente para esse patamar. Animal. E esse processo de IPO, ele é um processo longo, doloroso, né? Para regularizar a empresa, que eu digo, assim, tipo, olha, para chegar em todos os padrões necessários para fazer isso. Eu acho que existem muitas pré-requisitos que precisam se cumprir, mas você pode cumpri-los de maneiras mais duras ou mais fáceis de acordo com o que você já vinha fazendo na companhia antes. Então, se a companhia não é bagunçada, se ela já é organizada, ela tem algumas coisas, então, peraí. Então, a gente precisa ter um caminho longo para percorrer, mas ele está claro, né? O horizonte está limpo, eu sei onde ele tem que ir, tem muita coisa para fazer, etc. Mas a gente sabe. Quando a casa não está organizada, ela fala assim, puta, mas espera aí. O que eu vou encontrar no meio do caminho? O que eu preciso arrumar? Eu não sei se eu tenho um cadáver morto aqui embaixo do... Abre uma gaveta, sai um bicho daí de dentro. Então, assim, cara, e o time que fez isso, fez em tempo recorde. Assim, surreal. Eu nunca tive experiência de outro IPO, etc., mas pelo que a gente ouviu, que, assim, realmente o time que executou muito rápido, fez o que tinha que fazer em tempo recorde, assim, porque até a gente acabou aproveitando uma janela onde a gente estava no meio de uma pandemia, né? O digital estava bombando. Sim. Então foi uma janela também de oportunidade, onde o mercado estava olhando as empresas.com como empresas que seriam realmente as grandes winners do futuro, entendeu? Então a gente aproveitou muito esse momento para fazer esse movimento. Tá. E cara, quando você pensa nesse período, né? Eu lembro quando eu estava na Vetex, inclusive, né? No ano que eu voltei para a Vetex, e você foi para Nova York, né? Fazer esse processo do IPO em si, né? Como é que é essa experiência, cara? Quando você pensa, pô, olha para trás, 12 anos de empresa, 10 anos de empresa, e chegar lá em Nova York e falar, cara, tá aqui, ó, no Wall Street. Então, é uma coisa que eu acho que cada um reage de uma maneira diferente, né? Eu sempre... Eu nunca... Mas deve ser emocionante, vai. Ele é emocionante, mas é que eu tenho uma coisa... Que eu não me emociono. Esse é um pouco do TDAH, né? Que me causa isso, mas... não, talvez seja um mecanismo que eu tenha criado para mim mesmo, que é aquela questão de não levantar as expectativas para não levar tombos muito grandes. Né? Obviamente, emociona pra caralho, assim, é o que eu falo, eu tive que ir muito antes, porque eu não tinha vacina. Nossa, teve essa treta. Porque para você entrar na NISE, para eu poder entrar na NISE para fazer o IPO, eu tinha que estar completamente vacinado. Então eu tinha que ter tomado ou 2 doses ou uma dose da Pfizer. Sim. Com pelo menos 15 dias, que eles falaram que depois de 15 dias da dose. Eu nunca tinha tomado. E aí, cara, e eu não tinha visto para os Estados Unidos. Como assim? O meu visto tinha vencido. Não, mano. E aí o consulado estava fechado. Né? Pode crer. Então, cara, eu sei que foi uma... Você quase não vai, então. Você tinha tudo para não ir. Não, eu não tinha tudo para não ir, cara. E eu tenho muito que agradecer o pessoal do consulado, a Denise, que ajudou demais, que ela me apresentou o cônsul, escrevi uma carta, eu expliquei toda essa história que eu tô contando para você, eu contei para ele. E falei, cara, eu tô indo para culminar, para participar de um momento que é o fechamento de um ciclo.
eu não posso não estar lá. Não tenho como ir, Uau. né? Então, e eu escrevi essa carta e obviamente eu falei assim, eu preciso, os únicos vistos que eu acho que estavam sendo emitidos naquela época, eu acho que eram vistos, não sei se de estudante que precisava voltar para a faculdade, etc. Mas visto de turismo, de negócio, não estava sendo emitido. E aí eu lembro que eu pedi o visto para mim, pedi para minha esposa e para minha filha, que nós 3 estávamos sem vistos porque tinha vencido, você não tinha conseguido fazer a renovação. Exato. Aí, cara, eles falaram, tá bom, a gente vai fazer o seu, mas o da tua esposa e da tua mulher não, da tua filha não. Porque não precisa. O teu... Eu falei, meu... Eu entendi a sua história, a delas não tá aqui no papel. Então, mas a história delas faz parte da minha história, né, cara? Como é que então, com quem que você quer? Você quer dividir com a tua família, claro, né? Claro. Com aquelas pessoas que juntas fizeram aquele negócio e com a tua família aqui também. Mas não deu. Não, no fim elas não foram mesmo? Não foram. E aí, só que aí o meu visto saiu, para você ir para os Estados Unidos, eu lembro que todo mundo precisava fazer quarentena, né? Sim. Ficar 15 dias no México, em outro país para poder ir. E aí eles emitiram meu visto com uma autorização especial para eu voar direto. E aí eu fui, porque eu expliquei essa história da vacina. Isso, assim, meu visto, ele foi emitido, se eu não me engano, dia 2 de junho, 2 de julho de 21, e o IPO era dia 21. Só que assim, a hora que saiu o visto, a primeira coisa que eu fiz é entrei no site, comprei uma passagem e fui no dia seguinte. Tá. Né? Então eu embarquei no dia 3, cheguei lá no dia 4 de julho, dia da independência americana. Pode crer. E aí, só que eu fui num voo que tava eu e tipo meia dúzia de americanos pingados. Porque não podia voar direto do Brasil pra lá. Caramba. Aí a hora que eu pisei, o cara olhou pra minha cara e falou assim, ó, não vou nem perguntar, vai passar a linha. O que você tá fazendo aqui? Como você conseguiu essa proeza, né? E eu me lembro que no mesmo minuto tinha pousado um voo de Nova Delhi e tava explodindo aquela variante Delta do Covid. E eu falei, porra, eu não tenho vacina. E eles mandaram todos os indianos pra salinha. Nossa. Eu falei, não tenho vacina. A variante indiana tá chegando aí. Eu falei, pronto, eu cheguei Vou voltar pro Brasil agora, não dá. Não, voltar pro Brasil nada, eu cheguei até aqui pra morrer de Covid, né? Porque eu achei que eu ia pegar na salinha e ia pegar lá. Tudo bem. Depois de 4 horas explicando toda essa história pros caras... 4 horas de salinha. Porque eles atenderam todos os indianos. Porque o indiano não podia voar pros Estados Unidos. Ok. O brasileiro não podia. Entendi. Me deixaram por último. Ou persona não grata, né? Sei lá. Beleza. Aí... Pô, consegui entrar. Falei, pô, então agora eu vou tomar a vacina, porque vai dar direitinho, né? Vai dar certinho os dias que precisa. Sim. Era dia 4, o IPO era dia 21, só que o dia que você toma a vacina é o dia 0, né? Então você conta, pô, vai dar direitinho. Aonde que eu consegui achar a vacina no dia 4 de julho? Naquele lugar, não tinha. Feriado, tudo fechado. Não, até estava aberto, mas você tinha que agendar. Entendeu? Tá. Tinha que agendar, beleza. Tomei a vacina no dia 5. E aí fiquei lá do dia 5, trabalhando de lá do dia 5 ao dia 21, mas eu fiz questão de toda noite sair para tomar alguma coisa com alguma pessoa da VTEX que estava lá. Tá. Então foi muito legal porque eu tive ali 15 dias de conexão com diversas pessoas diferentes, podendo ouvir as histórias dessas pessoas também, né? Porque aqui você tá ouvindo a história do Rafa. A versão Rafa, né? Mas assim, existem diversas outras versões, diversas histórias que a gente... E, cara, isso pra mim foi muito legal. Você perguntou o que move o Rafa. Eu acho que isso é uma das coisas que me movem, assim. Conversar com um cliente. Por quê? Primeiro que eu tô aprendendo. Tô conversando com pessoas e tô aprendendo. Então isso me move. Conversar com as pessoas dentro da VTEX. Isso também estou aprendendo, isso me move. Mas hoje, assim, depois desses 26 anos, tem uma coisa que é legal, que eu consigo perceber um pouco que eu também consigo ensinar. Tá. Né? Então isso é legal, de poder orientar, de poder talvez até inspirar. Sim. Né? Sim. Então,
E a empresa que a gente criou, que é uma coisa maior do que qualquer pessoa, para ela continuar, ela precisa ter novos Marianos, novos Geraldos, novos Rafas, Suncines, Marcelos, Gustavos e por aí Sim. vai. Né? Então, isso é legal, poder ajudar a fazer Você isso. falou de ensinar, cara. Você tem pensado em alguma coisa nesse sentido de que forma que você quer ensinar essas coisas? Ou ensinar que você diz é no dia a dia mesmo, no contato, na vivência? Ou de fato ir para uma coisa de passar... Acadêmica. Não acadêmica exatamente, porque hoje em dia acho que a acadêmica nem necessariamente é isso, mas sei lá, montar uma coisa na internet, falar para as pessoas, conversar, falar desse assunto ou não? Não, assim, eu acho que eu faço muito isso todo dia. Tá, Mas assim, do jeito que a gente está tá bom, fazendo. tá bom. Né? Então, muitas pessoas me procuram para almoçar, para conversar. Pô, me dá uma opinião, o que você acha que vem para cá? Mentoria, alguém já te procurou para você Sim, ser mentor? sim. Acho uma coisa E eu legal isso. faço, cara. Ah, E eu faço. Pessoas de dentro da Vetex, de fora da Vetex, do ecossistema, né? E, cara, isso me dá muito prazer, entendeu? Então, e isso me mantém atualizado com o que está acontecendo no mercado. Né? Então, as novas ideias, tem empreendedor novo querendo sim. fazer coisa, que está enxergando oportunidade, tem empreendedor antigo que quer fazer coisa nova, enfim, tem um monte de Isso é coisa. uma boa coisa para perguntar para você também. Com tantos anos, né? E você viu um site de fotos se tornar um e-commerce, transacionar. De repente, hoje, o que é a próxima geração? Porque a gente viu muitas mudanças rápidas acontecendo com e-commerce, né? Sim. Quando eu entrei na gestão de e-commerce, não existia esse marketplace. Uhum. E eu vi esse troço acontecer, né? Que a gente trocava planilhas entre um e-commerce e o outro, né? Com o Walmart, por exemplo, a gente mandava uma planilha, ele devolvia uma planilha com os pedidos, eu devolvia dizendo, olha, já despachei, e a gente ficava nessa até que a coisa se tornou conexão, né? Uhum. Qual que é o próximo ponto que você enxerga? Imagino que vocês estejam vendo muita coisa nova para acontecer. Uma coisa assim que a gente vê muito assim, o que é fato, né? Eu acho que hoje as pessoas elas têm muito mais dinheiro do que tempo, né? E inclusive tempo para no online ficar pesquisando, procurando, estudando, etc. E a questão da omnicanalidade, as soluções que a gente vê hoje, né, tem empurrado uma coisa que o Mariano batizou de concierge commerce. Eu gosto dessa palavra. É um termo que, cara, eu acho que ele resume bem o que vai ser a relação comercial do futuro, né? Tanto no B2B quanto no B2C também. Aliás, tanto no B2C quanto no B2B também. Né? Aquele representante comercial do B2B, ele está cada vez mais próximo de um modus operandi do B2C. Né? Em termos de ferramenta, Sim. em termos enfim, de como realiza essa venda. Né? E aí, eu acho que inclusive para quem vende também tem às vezes mais dinheiro do que tempo. Né? Tem uma coisa que veio que eu acho que é para ligar as duas pontas, que é a inteligência artificial. Uhum. A inteligência artificial, ela vai, o máximo possível, tentar operar isso no piloto automático. Eventualmente, quando ela não consegue operar no piloto automático, ela vai ser um copiloto para um humano que ela vai chamar. Né? Tá. Então, hoje, na verdade, é o humano que vai lá no piloto automático e provoca para entender o que precisa fazer. Né? Uhum. Eu acho que isso vai se inverter. É o piloto automático que vai falar assim, humano, é aqui que você precisa atuar. Né? Então, eu acho que as interfaces elas vão ser cada vez as mais líquidas possíveis. Né? O brasileiro gosta muito de WhatsApp. Sim. E a gente está vendo o poder que o WhatsApp está tomando aí de poder atuar na jornada inteira, desde da atração até o pós-venda. Né? A IA, o WhatsApp, ou seja, esses devices, ou esses canais empoderados pela IA, eles vão trazer celeridade, eles vão trazer qualidade de atendimento, né? E vão simplificar essas vendas. Esse conceito do concierge, explica um pouco mais, porque
O concierge que a gente tem de ouvir é o hotel, né? A gente tem um pouco dessa lembrança. Sim. Concierge, você pensa, atendimento do hotel, aquela parte ali, ou até no shopping, né? Tá lá o concierge, que você vai lá para tirar uma dúvida de onde estavam as coisas. Uhum. Como é que isso no digital, você imagina que isso vai evoluir e acontecer? Em que ponto que a gente vai sentir esse concierge acontecendo na hora que eu for fazer uma compra? Por exemplo, imagina que você gosta de correr. Uhum. Você precisa comprar um tênis novo. E aí, pô, pra você comprar um tênis novo, você precisa decidir pela marca, pelo modelo, você precisa decidir por diversas coisas. O tipo da pisada, por aí vai. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer uma pesquisa. Beleza. Só que no final das contas, o final da tua pesquisa vai afunilar ali entre 7 e 8 produtos. E você ainda vai ficar na dúvida. Só que você, para chegar nesses 7 outros produtos, você já perdeu meia hora, 1 hora. Uhum. Você não vai comprar um tênis em 15 minutos, considerando que esse tênis ele é algo que influencia na tua qualidade de vida, porque vai pegar a tua coluna, o teu exercício, etc, etc. Né? Aí, você tem uma dúvida, pô, mas será que ele é o melhor para mim? Aí você vai querer consultar. Uhum. Aí talvez você vá no teu fisiatra, você vai procurar um especialista. Tá bom. O concierge é esse cara que vai entender qual que é a sua necessidade e vai te entregar o produto, o melhor produto, porque ele tá ali para isso, né? E você vai querer utilizá-lo porque você não vai perder aquela hora pesquisando. Uhum. Ele vai trazer o que é o melhor recomendado para você de acordo com os parâmetros que você trouxe para ele. Então, nesse caso, você está me dizendo, eu vou meio que conversar com o e-commerce. Ele vai me conhecer de alguma forma, eu vou ter feito algum input, algum insert de informações ali na minha navegação. O meu usuário vai ter enriquecido lá dentro e ele vai Exato. entregar o que é adequado para pra você, né? Hoje, por exemplo, você vai vamos pegar as mulheres, né? Que eu acho que você vai numa loja da Animale, né? Numa loja da Farm, a vendedora já sabe do que você gosta, já sabe o que você Tá bom. pesquisou, etc. E quando chega, ela liga para você, ela É. manda uma mensagem. Isso já é o concierge, só que é um concierge 100% humanizado, talvez até sem inteligência da base enriquecida. Ok. Porque isso está na cabeça do vendedor, ali no caderninho, coisa e tal. Uhum. Né? A inteligência artificial ela começa a vir para isso. Porque aí ela começa até a organizar a cabeça do vendedor. Porque o vendedor começa a imputar os dados. Putz, o Patrick veio aqui, ele procurou esse produto, não queria, ele comprou isso, ele veio nessa data, etc, etc. A inteligência vai começar a falar assim, pro vendedor que te atendeu, fala assim, ó, hoje é legal você mandar uma mensagem pro Patrick, porque aquele tênis que ele comprou, e eu sei que ele corre maratona, etc, ele dura 4 meses. Pergunta para ele se ele não está na hora de comprar um novo, de trocar. Né? Então, aí a inteligência ela começa a ajudar o vendedor para fazer o ativo. Só que tem o ao contrário. Né? Você vai mandar um WhatsApp para uma loja de tênis e fala assim, cara, oi, eu sou o Patrick, você já me conhece? Conheço, Patrick, o que você quer? Eu falei assim, então, eu tô precisando de um tênis para correr. Então, eu sei que eu já te conheço, eu sei que você corre maratona, que você tem a pisada pronada, que você pesa tantos quilos. Ainda pesa tantos quilos? Pesa? Então tá bom. Então, esse aqui é o tênis adequado para você. Tá. Entendeu? Então, eu acho que essa vai ser o grande futuro do e-commerce. E não importa o canal. Né? Essa hiper personalização, hiper-recomendação, ela vai acontecer omnicanal. Já está acontecendo omnicanal. Sim, né? sim. Só que as interfaces elas se tornarão cada vez mais simples. E mais fluídas, né? Mais fluídas. Menos fricção. E personalizadas para cada um. Animal. Rafa, para a gente caminhar aqui para o nosso final. A gente acaba, todo final de episódio, a gente pega varal de ideias e pendura algumas ideias no varal. Então aqui o lance é o seguinte, o que o Rafa gostaria de pendurar? De tudo que a gente conversou, até de coisas que você acabou não falando aqui, mas que estão na sua cabeça, de que, pô, quero deixar essas ideias aqui pra galera que vai assistir o episódio. Cara, talvez o que eu venha falar aqui seja um pouco chover no molhado, mas eu acho que é um pouco do reflexo da sociedade que a gente vive hoje, né? Eu vejo uma sociedade que está muito doente em relação a estresse mental,
né, que por consequência afeta o físico e tudo mais, né? A gente vive uma sociedade muito acelerada, com muita tecnologia, com muita informação e etc, né? Eu acho que a ideia, que é uma ideia antiga, que é aquela a famosa frase do parar também é evoluir, né? Eu acho que todo mundo precisa ter a ideia de conseguir encontrar tempo para si, para se olhar para dentro, para, sabe, se desligar, para se... Porque isso faz com que você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor. Assim, não é nenhuma ideia mirabolante, não é nenhuma uma disrupção, né? Não é a nova internet, não é a nova IA, não é o nova SpaceX. Pode ser até que seja, para cada um. Eu acho que cada um, aqueles que conseguirem, e às vezes o óbvio precisa ser dito, Total, né? concordo. O óbvio precisa ser óbvio. Precisa... precisa, assim. Acho que a ideia que eu deixo assim, pense na possibilidade, na ideia de você se cuidar melhor, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque o que nem diz um amigo nosso, o Dazzler, você conhece ele, ele falou assim, cara, o meu corpo é a única coisa que eu tenho nesse mundo, é a única casinha, é a única coisa que é minha mesmo, né? Se eu não cuidar dela, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo prover minha família, eu não consigo entregar meu trabalho, eu não consigo... Então, fica aqui a ideia para todo mundo, assim, como que cada um de nós pode cuidar desses 3 aspectos da nossa vida. Acho que essa eu acho que é dessa, se não cuidarmos dessa, não teremos as outras ideias que levarão a humanidade para o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa ter a cabeça sã, né? Exatamente. E o corpo também evoluindo e tendo cuidado, né? Saúde de fato, muito, muito frágil, né, cara? De repente você está aqui, no dia seguinte, o que vai acontecer, né? A gente não sabe, a gente não consegue controlar. O que a gente pode controlar, eu falo isso pro meu time, o que a gente pode controlar, a gente tem que controlar. Aquilo que não dá para controlar, aí não tem jeito. E muitas vezes a gente perde saúde mental pensando naquilo que a gente não consegue controlar. Entendeu? Se não dá para controlar, não perde tempo remoendo aquele negócio, cara. É isso aí. As pessoas hoje entram em depressão por causa disso. Muitas, né? Esse é um dos motivos, mas, cara... Muito bom. Rafa, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu fiquei felizão. Obrigado mesmo. Valeu pelo esse papo. Eu que agradeço, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.